Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje, conversando com a querida doutora Wanderly Marchiori, ela que é nutricionista e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição em Saúde Mental. E hoje o tema é bárbaro, festas de final de ano. Quais são as suas melhores escolhas? Você já resolveu o que você vai comer no Natal e no Ano Novo? Pois é, vamos aprender aqui sobre essa energia de combinação alimentar para que a gente possa estar recebendo todas as dicas da querida Wanderly Marchiori. E amanhã, quinta-feira, eu tô aqui com o Cleudio Bueno, ele vai falar sobre a fonte e as raízes, e os raios. A fonte e os raios. Então, esperamos vocês aqui amanhã, ok? Vamos aqui colocar a Wanderly conversando nesta tarde. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora vai dar certo. Beijo para você. Vamos dar, então, boas-vindas à querida Wanderly Marchiori, para que a gente possa ir. Eu estou aqui pronta para anotar as dicas. E aí, tá boa, querida? Olá, Tudo bem? Carmen, eu tô bem. E você, como é que tá? Também, graças a Deus. Estou aí. Estou a postos aqui, ó, para Então, aprender bom. tudo para o Natal e para o Ano Novo. Só tem Natal e Ano Novo que as pessoas se preocupam, né? O que vão comer. Ah, Entre não. o Ano Novo e o Natal, a maioria não se preocupa, não. Ah, não, mas graças a Deus não é o meu caso. E você sabe disso, Verdade, porque eu é cuido da verdade. minha alimentação. Para servir o senhor chefe e para ter a minha saúde em dia, né? Porque senão, como é que faz, né? Pois é, a partir do momento que as pessoas entenderem que a gente só tem uma mente sã quando o corpo está são, É. tudo muda, né? Até Nossa, tudo, nem tudo fala. É verdade. tudo muda porque é uma questão de densidade mesmo, né? A É, densidade energética que a gente quer dar para o nosso corpo e para a nossa vida. Então, acho que isso é é muito verdade. importante a gente pensar. É verdade, é verdade. Muito bom. E aí, trabalhando muito para variar? Trabalhando bastante, tentando deixar tudo em ordem para esse final de ano, né? É, E, isso é legal. tá um É tempo muito bom. estranho, né? As pessoas estão interessadas em alguns conceitos, mas ao mesmo tempo, sabe o que eu estou vendo? Muita gente festando muito. Ah, E aí, quando é? as pessoas festejam muito, elas também comem coisas muito calóricas e muito cheias de gordura em geral. Pois é. Mas daí não tem aquela história, aquela desculpa esfarrapada, mas é Natal, é Ano Novo, depois eu corro atrás do prejuízo, e aí? O importante E ó, não é ela. tudo. Eu diria que o mais importante não é o que ela come na ceia, né? Mas é o número de pessoas que vem se permitindo, e com muita razão, fazer happy hour. Porque os happy hours eles estão em muito mais frequência e com muito mais adesão do grupo, porque as pessoas estavam com vontade de se encontrarem. Elas estão, É, isso é né, tá verdade. todo mundo querendo se encontrar. Só que aí nos festejos o que acontece é que todo mundo bebe um pouco a mais e come bastante a mais. Então, bom, mas não tem nem o que falar, né? Nem dá para falar, vamos suspender o happy hour, né? Porque realmente. Nem É, precisa. As pessoas só é. têm que ir para o happy hour com duas coisas muito importantes na cabeça. Primeiro, hidrate-se antes do happy hour. Beba bastante água, porque se você beber bastante água, obviamente você vai ter uma condição de se confraternizar muito melhor. E aí entra já o nosso tema de hoje. Faça melhores escolhas. Se você vai se confraternizar, eu acho que está perfeito. Tem mesmo que celebrar a vida, tem que Claro. celebrar os reencontros, tem que ter alegria ao longo do dia. Mas ao invés de as pessoas levarem 2 garrafas de vinho e um bolo com cobertura e mais um pão recheado com calabresa, por exemplo, ou 4 queijos, as pessoas podem se dividir e beber 1 garrafa de vinho a menos, porque ele está no papel dele que é brindar realmente, Claro. e não se ultrapassa nenhum tipo de
linha tênue quando a gente bebe menos. E, além de tudo isso, nós temos um aspecto que é, ao invés de escolher o pão de linguiça ou de 4 queijos, eu tenho certeza que tem um lugar perto de você que tem um pão recheado com ricota, com espinafre, ou com um peito de peru e queijo branco, que vai ser pelo menos um pouco mais leve aí. Claro. Tem que fazer troca. Melhores escolhas mesmo, como você colocou, né? E vamos normalizar, levar cenoura em palitinho e tomatinho daqueles tomatinhos cereja, como petisco para as nossas comemorações. É calor, a gente está no calor. Por que a gente não leva legumes e frutas para serem compartilhados? Ao invés de a gente ter 3 sobremesas, a gente pode sim ter um bolo, mas a gente também pode ter um espetinho de frutas, por exemplo. Claro. A gente pode ter a fruta congelada, né? Coberta com chocolate, inclusive. Banana cortada em pedaços maiores, depois de congelada, ela coberta com chocolate derretido, ela fica deliciosa, parece um fondue de chocolate, que também é bastante agradável. Os morangos, a tâmara recheada com morangos, a tâmara recheada com castanhas, também fica delicioso. Não necessariamente a gente precisa levar para a nossa comemoração mousse de chocolate, mais um bolo coberto com leite condensado. Tem até um aspecto econômico aí. Ontem eu ouvi o quanto o leite condensado aumentou no último ano. Leite condensado aumentou 36% no preço dele. Gente! Então, é muito aumento. Então, É um pelo menos a absurdo. gente olha do bolso, além de olhar a Claro. concentração de açúcar, né? Claro. Bom, graças a Deus, eu não gosto de leite condensado. Eu não tomo leite, né? Todas essas coisas me fazem mal. Então, eu tô fora desse momento aí. Mas é importante você falar sobre as escolhas, né, Wanderly? Porque com pequenas mudanças, a gente faz toda a diferença no nosso organismo, né? E na nossa saúde. Faz sim. Eu coloquei até um post hoje que eu já estava pensando em tudo que a gente ia conversar, né? E eu pedi para as pessoas incluírem 5 porções de vegetais. Então, uma boa salada e 3 porções de fruta. Você não quer fazer a salada verde ou uma salada colorida para a sua ceia? Reforça essa salada no seu almoço. Então, você não precisa necessariamente, em todas as refeições, ter um saladão. Só que, mais uma vez, a gente mora num país tropical e o Natal é bastante quente. O Natal é bastante quente. A gente pode sim fazer com bastante refrescância um salpicão. E nesse salpicão, colocando uva passa ou não, que a treta do Natal é a uva passa, né? Colocando uva passa ou não, a gente consegue ter uma inclusão de outros vegetais, porque num salpicão vai repolho, vai cenoura ralada, vai salsão, que deixa qualquer salada bastante refrescante. Ou seja, a gente tem como fazer preparações com caráter festivo, mas com bastante nutrição também. Claro. Com muita fibra. E a fibra é super importante. Outra preparação que é muito legal é que o brasileiro adora é farofa. Você sabe que farofa só existe aqui no Brasil, né? Sim. Farofa do jeito que a gente faz é só aqui. Eu adoro farofa. Então, sabe que existe uma Mas tem maneira carne, de melhorar? Né? Tem carne. Então, tem uma maneira de melhorar essa farofa. A gente pode misturar farinha de mandioca, farelo de aveia. A granulação do farelo de aveia é igual à granulação da farinha de mandioca. E se a gente já estou anotando. É super importante isso. O farelo de aveia, ele é beta-glucana pura. Beta-glucana é uma fibra solúvel
Essa fibra solúvel, ela tem um caráter de carregar para fora do nosso corpo muitas impurezas, muitos metabólitos, as sujeirinhas metabólicas que a gente tem, né? E também auxiliar no controle de colesterol. Não precisa Legal. deixar de fazer a sua farofa, mas mistura metade da farinha de mandioca com metade do farelo de aveia para fazer a sua receita. E eu vou te garantir que ninguém vai perceber. Na realidade, eu acho que nem você mesma vai lembrar na hora de consumir que aquilo não é só farinha de mandioca. Ah, mas essa dica eu já adorei, porque eu como farofa o ano inteiro, não é só nessa época do ano. Mas eu adoro, eu Até adoro. Eu como com banana nanica, eu adoro, adoro. Eu como várias bananas por dia, de 2 a 4, depende do dia. Hoje, por enquanto, foram 2. Mas me faz bem, eu não sei te falar. Eu parei de ter cãibra quando eu comecei a comer banana. é isso mesmo, ela é rica em potássio, né? E muitas vezes a cãibra, ela advém de falta de potássio. Então, a É, banana é uma boa opção. eu ficava muito tempo em pé dando aula de inglês nas empresas e na universidade e tal. Foi quando me falaram, come banana. Falei, banana? E eu não comia banana, porque tinha aquela história, banana engorda, come maçã. Mas eu não consigo, eu até como maçã, mas não é um lance que você fala maçã, entendeu? E aí eu comecei e agora, graças a Deus, estou nessa. Bom, adorei aqui, ó, farelo de aveia junto com a farinha de mandioca. Muito bom. Amei, Eu vou amei. estar me movimentando porque o conector daqui não tá bom. Eu vou trocar Fique à o vontade. meu, o Não tem meu problema. conector. Só não Mas a gente vai desapareça. falando. Se cair a linha, você liga de novo. Não tem Não, problema não. nenhum. É só conectar aqui. Uma hora só que deu um petit aí no som, mas voltou. Olha, então, Mas a é Helena que ele está estava perguntando. me sinalizando que Ah, eu estava com pouca bateria. Eu deixei carregando, meu celular está ah, muito tá bom. antiguinho e ele não está mais pegando carga. É, Mas voltei. eu conheço esse filme. O meu celular é da minha sobrinha. Eu não sei nem o número, pra você ter uma noção. E ele também. Eu boto ele para carregar, quando eu vou ver, ele já está lá 20%. Eu falo, como assim? É. Ó, a Helena está perguntando, o que você acha do carvão vegetal? Carvão vegetal, ele é ótimo. Ele é um Para que excelente, serve? ele é um adstringente. A gente usa carvão vegetal para melhorar diarreia e gases. Ele vai lá no nosso intestino e ele cola nos gases, né? Ele rouba os gases que estão ali e ele também rouba água. Então, para os casos de diarreia, ele é extremamente útil e eficaz. Mas Sabe como é que existe que até um toma? pão. Existe um pão que é feito, um pão japonês, que é feito com carvão vegetal. Ah, E tem uma confeitaria, uma boulangerie que eles chamam, que é uma confeitaria aqui na Vila Leopoldina, que eles fazem esse pão de hambúrguer com o carvão vegetal, que é bastante saboroso. Curioso, né? Porque o pão fica bem preto, então as pessoas têm uma rejeição até pela cor, mas ele fica bem saboroso, é vale a legal. pena. Nunca ouvi falar. Como é que toma esse carvão vegetal? O carvão vegetal ele é apresentado em comprimidos, são comprimidos Ah, prensados que a gente ok. toma quando tem muitos gases ou quando tem muita diarreia. Ah, Aqui no tá. Brasil agora a gente só tem acho que uma marca. Acho não, só Tá. tem uma marca, que é da Herbarium, que é uma excelente marca, ou tem os americanos, que são fáceis de encontrar também por aqui. É Tá. baratinho, é uma estratégia bem baratinha e bem eficaz e segura, porque o nosso corpo não absorve nada dele. Então, ele só passa pela nossa luz intestinal, carregando para fora o que não precisa mais. É legal. Faz uma limpeza. Faz, É bom isso. faz sim. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E como é que é? Na tua visão, para comer à noite, por exemplo, na ceia de Natal, na ceia do Ano Novo, geralmente as pessoas comem tarde da noite, né? Sim. E como é que é isso na digestão? É uma bomba atômica ou depende da combinação alimentar? Eu acho que é as duas coisas. É uma bomba, sim, porque o nosso corpo ele não está acostumado àquele horário de refeição, tirando algumas pessoas como o seu Roberto Pastore, que gosta, né, de comer bem mais tarde.
que ele sempre trabalhou à noite, então, para as pessoas que estão acostumadas e que trabalham à noite, acaba sendo mais fácil. Mas, na verdade, o nosso organismo, existe um negócio chamado crononutrição. E a crononutrição mostra que quando a gente se alimenta com grandes volumes no final do dia, muito à noite, nossa digestão é mais lenta e a gente pode ganhar peso, inclusive, por conta disso. Vamos contextualizar. Isso acontece se for feito todas as noites. Numa noite comemorativa, como é o Natal e a virada de ano, a minha recomendação sempre é a seguinte: experimente de tudo, faça um prato experimentando de tudo, quantidade de degustação para você experimentar é uma quantidade pequena, ou seja, de 1, 2 colheres de sopa no máximo. Experimente tudo, curta muito aquele momento e depois só faça o seu prato com o que realmente te agradou. Mas comece sempre consumindo a proteína, porque a proteína dá mais saciedade. Se tiver uma salada, comece pela proteína e pela salada e depois na montagem do prato. E depois coloque as outras preparações, porque aí nem vai sobrar tanto espaço para muito volume. E coma com muita calma, o que também é difícil, é um desafio nesses dias, porque está todo mundo conversando muito, todo mundo feliz pelo encontro, né? O encontro da família e dos amigos. Então, acaba a calma já não é um fator natural para essa comemoração. E também tem aquele pessoal que quer fazer um amigo secreto. Então, se você vai fazer um amigo secreto antes de fazer a ceia, deixe ali separado nozes, castanhas, damascos, uvas passas, tâmaras, banana seca, para as pessoas irem beliscando ao longo da brincadeira. Porque conforme você faz esse consumo das frutas secas e das castanhas, você impede que seu corpo entre em restrição profunda e que dessa maneira, a hora que você sentar para comer, você vai comer absolutamente tudo e demais. Então, esse é um ponto muito importante. Claro, legal. A Valdete, beijo, Valdete. Ela gostaria que você falasse sobre alimentos fermentados. Alimentos fermentados são ótimos. Eu acabei de receber uma amostra que é deliciosa de um queijo. Na realidade, a gente não chama de queijo, porque tecnicamente não é. É um alimento tipo requeijão, cuja base é castanha de caju fermentada. Delicioso. Como esses produtos envolvem uma tecnologia maior, eles não são muito acessíveis. Eles têm um preço um pouco mais alto, mas valem a pena. Se você fizer em casa, como a Helena está falando, o chucrute, ou fizer o kefir em casa, ou mesmo que você tenha um Scooby e faça o teu kombucha, é importante a gente lembrar que o alimento fermentado é extremamente benéfico, mas que nós devemos tomar bastante cuidado com o cultivo deste alimento, porque a maioria deles acaba sendo contaminado por bactérias, porque em algum momento a gente tem que deixar fora de geladeira para que ele fermente. E aí as bactérias crescem tanto quanto os outros micro-organismos que nós desejamos. Então, aí não é uma boa troca. Eu indico sempre que as pessoas consumam as bebidas fermentadas que já são industrializadas, porque no processo de industrialização nós temos uma garantia de controle de qualidade. E aí esse controle de qualidade ele deixa claro que aquele alimento ele não tem bactérias patógenas, que são aquelas bactérias que fazem mal para o nosso corpo na composição dele.
Mas você pode comer e deve comer todos os dias. É bom. Muito bom, muito bom. Isso é legal. Iogurte também é fermentado, ou não? O iogurte ele é levemente fermentado. Ele é assim. O tempê, ele é bastante fermentado. O miso é bastante fermentado também. Miso. Eu tomo bastante miso. O miso é um excelente alimento. Ele é um fermentado de alto valor biológico e também com uma característica boa para a parte hormonal feminina. Então, é sempre uma boa escolha. O miso eu aprendi a tomar quando eu fui falar naquela conferência do Havaí, em 85, parece outra encarnação, porque como lá é muito perto do Japão, tem muita influência da alimentação japonesa. E a maior parte dos havaianos nativos, eles tomam o miso em jejum todo dia de manhã e antes de dormir à noite, que é para limpar o corpo, para prevenir doença, para ter longevidade, para ter vitalidade. Eles são espertíssimos, né? Porque isso realmente acontece. Quando você usa um alimento fermentado ao acordar e ao dormir, você está melhorando a microbiota intestinal. Então, você não só estimula a sua digestão, como você melhora a microbiota intestinal e, dessa maneira, você consegue... Você consegue ter uma absorção muito melhor de nutrientes e também um filtro já adequado de patógeno. Então, é bem interessante. O miso, Angélica. A Angélica está perguntando o que é miso. Eu já vi aqui. O miso é uma pasta de soja fermentada. Aqui no Brasil é comum a gente achar o miso no misoshiro. Que é uma sopinha que você encontra em qualquer restaurante japonês. A gente encontra o pote de 500 gramas no supermercado. Ele é extremamente salgado, então tome cuidado na hora de utilizar, porque ele tem um sabor salgado e um conteúdo de sódio bem alto, mas ele é exatamente dessa maneira para você diluir. Você não deve consumir puro. Ele deve estar sempre diluído, ou num caldo quente, ou em água, ou em alguma preparação que você vá fazer na sua refeição. Eu misturo com água e pico um pouquinho de tofu e pronto. Aquela cebolinha, aqueles negócios lá, eu não curto muito, mas o misto para mim é fundamental. É muito bom. Eu gosto bastante, eu também gosto bastante. O japonês, de verdade, ele usa um caldo de peixe junto. Mas aqui no Brasil a gente tem uma disponibilidade menor desse caldo de peixe, é um caldo de peixe seco. E para gente que não é oriental, acaba ficando mais difícil até de achar, porque a gente não tem familiaridade, né, em local de compra, por exemplo. E a maneira de preparar é muito simples, mas tem ali uns 2 truquezinhos para fazer um misoshiro gostoso. Legal. E fruta à noite, como é? Principalmente agora, Natal, Ano Novo, tem aquelas decorações de fruta e como sobremesa. Tem fruta, tem mousse de chocolate, tem torta, etc e tal, né? Tem os bolos de Natal, os strudels, aquelas histórias inteiras lá. É muito bom, né? Tá, vamos deixar o bolo, o strudel, as tortas natalinas para o café da tarde do dia 25. Para o café da tarde do dia 25, eles, ou uma fatia de panetone, está ali muito bem ajustado. Ou até uma própria fatia de rabanada, porque também é época de rabanada. Verdade. A maioria das pessoas não faz a rabanada assada, elas fritam mesmo e cobrem com açúcar e canela, né? Como minha santa mãe faz, né? É muito açúcar, pouca canela e muita fritura. Que é um hábito antigo. Né? Então, a gente respeita a cultura e coloca neste horário de café da tarde. Já as frutas, elas podem ser consumidas em qualquer horário. Só que, mais uma vez, olhe o tamanho da sua porção. Por que eu falo isso? Porque as pessoas se empolgam e comem muito mais do que deveriam. Então, aquele cacho de uva, a uva e a cereja, elas são... um bom exemplo.
Primeiro que eu acho que a cereja é tão cara que você tem que compartilhar já a porção antes de começar a comer para todo mundo poder comer um pouquinho, né? Porque aqui no Brasil a cereja é muito cara. É um absurdo. Agora, é um absurdo. Agora nós temos a uva de vários tipos e de várias produções independentes, né? Aqui no Brasil. Então, pensa sempre que o tamanho da palma da sua mão é um tamanho bem interessante para o tamanho do cacho de uva. E que se você separar, até porque eu estou falando no tamanho dele, e ele sempre vai ter uma altura que é basicamente de 3 a 4 centímetros. Então tem bastante grãozinho de uva ali. Coma com calma, saboreie cada bago dessa uva, porque ele merece ser saboreado. A uva é uma fruta muito delicada, o cultivo é muito delicado, ela é rica em resveratrol. Resveratrol é um antioxidante muito poderoso. Então, consuma com bastante calma e prazer cada um dos bagos de uva. Agora, se você optar por um pêssego, uma ameixa, frutas que a unidade já é uma unidade maior, opte sempre pelos tamanhos menores, porque aí você consegue compartilhar mais e comer menos. Claro. Mas eu sei que tem gente que adora aquele pêssego de revista, aquele pêssego delicioso, carnudo, perfumado, mega doce. Para essas pessoas, escolha o pêssego que mais te agrade e coma sem misturar com muitas outras frutas, porque ele já vai ser suficiente para matar a sua vontade de doce. Assim eu espero. Ah, a questão é que, assim, eu gostei só da parte diminua a porção, porque aí sobra mais espaço para continuar comendo, né? E eu não gostei da parte uma fatia de panetone. Como até como uma fatia. Geralmente, quando eu gosto, eu também, eu deixo de sempre, na medida do possível, eu deixo o doce para o dia seguinte. Porque se eu comer muito à noite, eu não consigo dormir, não consigo nada. Isso já durante o ano inteiro, né? Para mim, Natal e Ano Novo, com o maior amor e respeito, a parte espiritual, eu tenho essa energia. Agora, não tem nada assim que especificamente mude os hábitos, principalmente aqui em casa, né? Agora, eu perguntei, porque tem gente que tem mania de comer muito, inclusive até muito tarde, e muito açúcar. E eu Muito sei que o açúcar. açúcar, apesar de eu consumir chocolate, mas o açúcar, a farinha, o não sei o quê, o conservante do bolo, ou sei lá mais o quê, tudo isso fica, né, já é tarde da noite. Aí fica tudo aquilo no organismo, demora bem mais, né? Demora Perguntaram bem sobre mais e suco tem um de uva. aspecto, né, Carmen? O quanto cabe de alimento no seu corpo. Então, Pois é. se a gente pensar que um punho fechado é basicamente o tamanho do volume do seu estômago, você não deveria consumir mais do que esse volume bem mastigado. Então, é basicamente essa a grande verdade. Aí, É o a que medida. acontece? A gente não pensa nisso e não sabe disso. É. E a gente vai testando volume. E a gente coloca mais e mais volume. O estômago é um órgão elástico, ele realmente aumenta de tamanho se a gente todos os dias empurrar um volume superior ao que ele Sim, aguenta. Só sim. que tem um truque, né? Quando ele chega num certo momento de volume cheio, ele manda um sinal para o teu cérebro e diz assim: pode parar de comer porque eu já estou repleto. Se você opcionalmente ignora esse registro, estou ali comendo e quero continuar comendo porque está tudo uma delícia, eu quero comer mais. Uma vez você vai ficar com muito sinal e sintoma de má digestão, e até aí tudo bem, porque aí você faz um chá de boldo, toma um daqueles flaconetes de boldo com alcachofra e tá tudo certo. Só que se todos os dias você fizer isso, Ah, você vai aumentar o tamanho do seu estômago e você vai precisar de cada vez mais comida para lançar esse sinal ao seu cérebro. E essa é sim. uma das justificativas para as pessoas que têm uma hiperfagia, que a gente chama,
que é um consumo de altos volumes. Tá. Ela consome altos volumes porque ela não tem o sinal da saciedade ali. Então, a gente tem que lembra sempre, ó, tamanho do seu punho fechado é o tamanho, é o volume que você tem para comer. Mastigue muito bem, não beba líquido junto com a refeição. Isso aí a gente já falou até numa outra live, né? É verdade, é verdade. Perguntaram sobre suco de uva integral. Ele é ótimo, mas lembre que cada 100 ml tem 150 calorias em média. Então, você tem 2 truques aí. Ou você coloca bastante gelo e ele vai diluindo no gelo e fica uma preparação um pouco menos calórica, ou você administra aquele volume de caloria, porque ele é excelente para a sua saúde, e nos outros momentos você toma sua água, porque é assim que a vida é. A nossa vida é feita. A gente tem que fazer escolha, né? Claro, claro, sem dúvida. As minhas amigas às vezes falam: mas você não vai beber um vinho hoje? Não, porque para mim não é dia de beber. Eu tenho dias que eu escolho para fazer algumas coisas. E se não está no dia, eu me divirto do mesmo jeito e não preciso daquilo, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não é para ter restrição no Natal nem no Ano Novo. Mas o Natal e o Ano Novo, eles são um ponto de sinalização para que você, ao longo do seu ano inteiro, mude alguns hábitos que podem ser muito pequenos, né? É uma mudança pequena de hábito que tem um impacto grande na sua saúde. E também, obviamente, no seu peso. Claro. Olha, a Andréia está perguntando como eliminar a vontade de comer doce. Tem algum milagre? Eu vou te falar uma coisa meio óbvia. Como doce. Só que escolha os doces que você vai comer e escolha os dias e as porções que você vai comer. Então, se para você comer um mini brigadeiro todo dia quebra o seu galho, é ele que você vai comer. Mas não uma fatia de 150 gramas de bolo de chocolate confeitado com chantilly todos os dias, porque aquele peso daquele mini brigadeiro é mais ou menos de 20 gramas. E 20 gramas contra 150, a gente já tem aí 130 gramas, que se você multiplicar por 4 calorias, sendo uma conta bem boba, você já tem 400 calorias a mais só na sua porção de doce. Nossa. Então, essa é uma dica. Se você não dá conta, se você diz assim para mim, eu não consigo comer um brigadeiro porque eu quero comer 20, aí eu vou te dizer que a gente vai trocar esse brigadeiro por frutas bem doces, tipo banana bem madura, ou doces de compota sem a calda. Então, aí você pode fazer o doce de abóbora com bastante abóbora, canela, cravo, e sem açúcar, porque ele vai ter o sabor doce, você vai matar a sua vontade e não vai ter tanta caloria. Aliás, o doce de abóbora, ele é sensacional para matar a vontade de doce, porque a gente tem em média 20 calorias em 100 gramas de docinho. Então, é muita fibra, muito carotenoide e pouco açúcar. Isso é ótimo. A Neuza está falando se o couve é bom, a couve para quem removeu a glândula tireoide. Se você já removeu, ela tanto faz. Você pode usar a couve tranquilamente, porque você já não tem nenhum impedimento de absorção do iodo pela tireoide. Você já faz a reposição via hormônio sintético. Então, você pode consumir a couve. Tá, muito legal. Eu não entendi bem essa pergunta, mas por quê? As pessoas que têm a tireoide, pode comer couve ou não pode? É porque na outra live, numa das nossas lives, eu comentei e veio bastante gente no meu direct fazer essa pergunta. Eu acho que é bem oportuno a gente esclarecer. As pessoas que têm hipotireoidismo, ou seja, a tireoide funcionando mais devagar, essas pessoas, quando elas consomem couve todos os dias, principalmente no suco verde,
elas têm uma redução da fixação do iodo na tireoide. E aí o que acontece é que atrapalha ainda mais o tratamento do hipotireoidismo. A gente precisa deixar de consumir a couve e consumir só eventualmente. Tá, ok. Espera aí que tem mais aqui perguntas. Andréia ainda, a mesma da couve. Estou com anemia ferritina super baixa. Sinto muita fome. André, você vai ter que fazer uma reposição. A alimentação, se a tua ferritina, que é o depósito de ferro, está muito baixo, você pode fazer uma alimentação riquíssima em ferro. Se você come carne vermelha, agora é a hora de comer carne vermelha mesmo, se não muito feijão e lentilha, principalmente feijão preto e lentilha, embora o ferro das leguminosas seja um ferro diferente do ferro, a forma química, né, é diferente do ferro da proteína animal, mas agora é hora de consumir mais desses alimentos, mas você vai precisar fazer uma dose maior, que aí deve ser via medicamento, é suplemento de ferro ou medicamento à base de ferro. Aí você vai precisar fazer isso, porque senão, além de dar fome, dá muito cansaço. Aí é complicado. Helena, quem tem hipotireoidismo pode comer couve? Acabei de responder já, Acabou né? de responder. Mas a Helena também está perguntando, ela está falando que ela está com anemia e tem a ferritina alta. Possivelmente, Helena, você tem 2 cenários aí. Você tem o primeiro cenário, que é você está com a ferritina alta ainda, porque seu corpo ainda não está usando todo o ferro que está ali no depósito, ou você tem anemia, mas você tem um traço genético do Mediterrâneo, que é a ferritina alta. E aí você vai ter que fazer sangria, né, que é uma das coisas mais comuns para baixar essa ferritina. Mas a gente só faz a sangria se ela está extremamente alta, porque o ferro em excesso no nosso corpo, ele oxida. E quando ele oxida, ele inflama, principalmente o nosso fígado. Nada em excesso é bom, né? Nem na falta, nem no excesso. Com certeza, pois é. O caminho do meio, sempre, né? Vamos lá, muito bom. Olá, família Pax, estamos conversando com a doutora Wanderli Marchiori sobre melhores escolhas nas suas festas de final de ano e no seu dia a dia, né? Com certeza. Oi, Nilda, beijo para você, querida. E aí, o que mais você tem de boas dicas? Fritura? Então, fritura eu acho que não é uma boa saída para sua ceia, não. Mas eu lembrei de uma coisa que é muito legal. Se você tiver air fryer, dá para usar air fryer e fazer a sua fritura ali sem óleo. E se você quiser um docinho bem bacana, você pode fazer o sorvete de frutas caseiro, que é muito simples. Olha, gente, é muito simples. Você congela a banana inteira, bem madura, e aí depois, na hora de você utilizar, você tira a banana uns 10 minutos antes do freezer e bate ela num processador. Aí você pode colocar cacau em pó, você pode colocar frutas vermelhas, você põe o sabor que você quiser dar a ela. entendi. E se você bater essa banana com esse cacau, ele fica, na hora, fica um sorvete bastante cremoso e muito agradável. É uma maneira de se consumir mais fruta. E um outro sorvete que também é sensacional, só que aí você tem que fazer com antecedência, é o sorvete de abacate. Você pega o abacate bem maduro, bate no processador ou no liquidificador, porque ele é bem macio, coloca polpa de maracujá, coloca ou a polpa de maracujá ou frutas vermelhas também, ou coco. Com coco ele fica sensacional, com chocolate também, cacau em pó. Bate, acerta o sabor doce com pouco açúcar ou com mel, então acerta o
sabor e põe para congelar. Ele vai ficar um sorvete muito saboroso e a maioria das pessoas não vai nem imaginar que a base dele foi abacate. Abacate Olha, tem gorduras muito importantes, gorduras super saudáveis e que é, elas dão aquela cremosidade, além de melhorar e proteger o nosso corpo de doenças cardiovasculares. é importante, é muito bom. Escreveram algumas coisas aí, eu não sei onde é que está. Se você conseguir achar, o meu aqui não está andando agora. Alguém está perguntando qual é a taxa normal de ferritina. Depende muito do laboratório que mede, mas em geral para as mulheres é até 150, entre 40 e 150. A Andréia Pereira do Nascimento, ela comentou: estou suplementando o ano via oral, agora na veia. Anemia devido à menstruação e ao mioma. É bem isso mesmo, Andréia. O mioma deve ser hemorrágico e aí você deve perder bastante ferro nesse sangramento. E se você perde ferro no sangramento, não tem alimentação que vai ser suficiente para repor tudo isso, infelizmente. Vai ter que fazer infusão, vai ter que fazer complementação via oral. Ferritina em 3,5, André, como eu vivi muitos anos assim, porque eu tinha muito mioma hemorrágico também. E a minha ferritina ela ficava em 4, 3, 4, como o seu caso. É um cansaço que não existe. A gente leva o dia porque precisa levar, mas é tudo arrastado. Para mim, só melhorou quando eu tive que fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia e retirei o útero, porque eu já tinha esgotado todas as possibilidades, inclusive de usar contraceptivo, de colocar implante de hormônio para tentar diminuir o sangramento. No meu caso, como eu tinha muito mioma hemorrágico, não foi eficaz nenhum tratamento. Ah, A Alice está dizendo que ela tem hipotireoidismo, toma purã e suco verde com couve pela manhã e já faz tratamento há 20 anos. Alice, pode dar super certo para você, mas eu te convido a fazer um teste durante 40 dias. Eu te convido a testar, ficar 40 dias sem esse suco verde com couve pela manhã, tirar o couve do suco verde e observar a sua melhora. Eu acredito que vai melhorar. Eu tiraria essa couve aí do seu suco verde, porque você está brigando, de alguma maneira, você está brigando com o seu tratamento. olha só. Pois é, nada como conversar com um profissional, né, que conhece o assunto e sabe como direcionar aí a saúde de todos nós. Olá, família Pax. Alguma pergunta para a querida doutora Vanderly Marchiori? Vamos aprender tudo sobre nutrição, né? E aí, vamos que vamos. Eu acho que a gente tem muito modismo, né? Hoje, por exemplo, a gente estava numa discussão no meu grupo de mentoria. Eu conduzo um grupo de mentoria, aliás, a Rúbia está aqui, obrigada, Rúbia. Ela é minha aluna da mentoria lá de Curitiba, uma mulher sensacional, diabética, guerreiríssima. A gente devia até chamá-la um dia para falar da experiência dela, Carmen, porque ela tem uma experiência com o diabetes muito interessante e importante, muito, como é que eu diria, esclarecedora. E hoje, dentro do nosso grupo da mentoria, uma das nutricionistas estava discutindo que o que ela recebeu de uma paciente, que a família da paciente quer que ela faça uma dieta restritiva. E nós estávamos mais uma vez discutindo o que para gente profissional que já trabalha, que pesquisa e que lê bastante, é o óbvio. As Uhum. dietas altamente restritivas, elas não são mais eficazes em médio tempo do que quando comparadas à restrição pequena calórica no dia a dia do paciente. Ou seja, Uhum. se eu reduzir o número de calorias que essa pessoa consome ao longo de 1 ano e meio, sem inventar
trocas de alimentos que a pessoa não gosta de comer, se eu não fizer restrição de carboidratos, se eu não fizer cetogênica, ou enfim, se eu não fizer nenhuma estratégia de moda e simplesmente fizer uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carboidratos na quantidade correta e proteína na quantidade correta, ao longo de 1 ano e meio, a redução de peso é a mesma. É óbvio que numa dieta de moda, as pessoas perdem muito mais peso no primeiro momento de impacto, porque elas tiram muita coisa. Mas o que acontece? Ela não tem adesão a isso. A grande maioria não tem adesão a isso. Ou ela adoece por conta disso. E aí ela volta a comer, ou ela come muito mais até do que comia antes, porque toda restrição gera impulsão. E se você come com impulsão, você não consegue controlar tamanho de porção. Então, nós tivemos um caso bastante emblemático no passado, de uma atriz da Globo muito jovem, que ela fez durante a gestação, ela fez jejum intermitente de 23 horas. E ela passava 1 hora comendo muita carne e muita gordura. E aí eu me pergunto o que ela queria com isso. Não era nem o que ela queria, era o que a pessoa que se chamava de profissional de saúde, porque para mim não é profissional de saúde, uma pessoa que orienta isso, queria dela. Mas eu acho que ambas queriam a mesma coisa, que era ser uma grávida sarada. No 8º mês, a criança fica com deficiência profunda e a placenta, foi muito claro, a placenta entrou em sofrimento e a criança também, obviamente, foi só voltar a comer carboidrato e não fazer jejum de 23 horas que deu tudo certo, né? Só que assim, ela mesma, a referência dela é que ela ficava 23 horas imaginando o que ela ia comer naquela 1 hora que ela podia comer. Gente, isso não é normal. Claro, um absurdo. Não é saudável. É muito mais saudável olhar para o meu dia e, ao invés de pensar o que eu vou tirar do meu prato, é pensar no que eu vou incluir de saudável no meu prato. Tá? As pessoas já estão sem o que comer. Não seja uma pessoa que está sem o que comer voluntariamente. É claro. Faça as escolhas de vegetais e coloque muito mais vegetal em todas as suas refeições, que aí sempre vai ser um gol dentro. Nem sei quem ganhou, se foi França ou Marrocos, mas sempre vai ser um gol dentro. Nem eu, porque eu não vi nada. A Nilda está perguntando qual é a quantidade ideal de ovos por dia para quem é vegetariano. Você não vai ter alteração de colesterol se você comer até 14 ovos por semana. Então, você pode distribuir ao longo da sua semana. 14 ovos por semana? Eu não como ovo, mas dá mais ou menos 2 por dia. Vanderlei, mas tem gente que come 12. Essas pessoas que comem 12, em algum momento, elas vão ter algum problema. Vamos lá. 2 livros, tá legal, adorei. Obrigada, Andréia, obrigada aí pelo carinho. Então, aí, tem mais é que seguir a Vanderlei mesmo, porque ela é ótima profissional. Muito obrigada. Então, aí, imagina, é sempre bom agradecer, é sempre bom a gente aprender, e nesse momento que é final de ano, tem que cuidar do corpo, que é para começar o ano embalado, né? Para ficar tudo de bom, né? Achei bem legal. E o mais legal é que, assim, eu sou vegetariana há 41 anos. E a Vanderlei sempre fala sobre comida normal. Ela não está falando sobre vegetariano, vegano, faz isso ou faz aquilo. Ela está dando opções, melhores opções, e mostrando principalmente quantidade, né? Que eu acho que isso é que faz a diferença, né, Vanderlei? A quantidade das porções e também a reação em cada um de nós, né? E cada um tem que sentir como é que o corpo está se dando, está reagindo a essa fase que a gente está vivendo. Né? Porque a energia está diferente, né? Você A concorda? energia está muito diferente.
Você sabe que eu desenvolvi um prato, e esse aí foi criação minha, para minha sogra, que ela é vegetariana, né? Ah, que legal. Ela e o Ricardo são vegetarianos, e acabei fazendo um prato que agora virou o grande queridinho dela. E o que eu faço? Eu faço cogumelo com gratinado, mas aí eu dou uma complementada, uma boa complementada com proteína nesse gratinado. Porque o que acontece? As pessoas, os vegetarianos, eles acreditam que o cogumelo é uma excelente fonte de proteína. E em gramas, a gente tem muito pouca proteína em qualquer tipo de cogumelo. Até porque o cogumelo ele é um alimento muito leve. Se eu tiver que pesar uma bandeja de cogumelos, ele é muito leve. Então, nós teríamos que ter muito volume para conseguir um aporte proteico grande. Sim. Então, o que eu faço? Pego lá receita bacana para ceia vegetariana. Pego o cogumelo, qualquer um que te agrade e que caiba no seu bolso, refogo com bastante cebola e um pouco de azeite, refogo com um tempero que você gostar no seu cogumelo. Deixo ele ali, faço uma camada dele numa travessa. Aí a parte eu misturo, eu faço um creme com ricota, eu ponho ricota ou cottage, eu prefiro até o cottage porque ele é mais cremoso. Eu bato com um garfo mesmo ou com um fouet, né? Com aquele perinha de arame. Bato ricota ou creme de cottage, coloco queijo parmesão para dar um sabor mais pronunciado, coloco um pouco de mussarela ralada e coloco um suplemento de proteína em pó sem sabor. E aí eu misturo bem, nós temos 2 no mercado que são com sabor neutro. Eu misturo muito bem isso, acaba ficando um creme, tipo um purê, ele fica parecendo, é um pouco mais suave do que um purê. Cubro esses cogumelos e jogo um pouquinho de parmesão por cima e levo para o forno para poder dar uma gratinada. E fica sensacional. Fica sensacional. Fica bem diferente, não dá trabalho e é muito saboroso. Ah, isso é bom. E tem bastante vitamina, proteína, né? Muito, Proteína. muito. Aí tem. Aí tem porque eu acabei colocando mais proteína Mais naquele creme de queijo queijo. ainda. Bom, a Helena, tem algumas perguntas aí. Você consegue ver aí? Receita de leite vegetal. Então, a receita de leite vegetal caseiro, eu recomendo. Primeiro, eu quero te convidar a pensar nessa receita de leite vegetal caseiro e não oferecer para crianças na substituição do leite de vaca, se você não fizer um controle de proteína para essas crianças. Se for para você consumir porque você não gosta, não quer usar nenhum produto animal, tá tudo certo. Mas não deixe as crianças desassistidas no assunto proteína, porque a gente tem muita criança com alteração de crescimento por falta de proteína adequada. Agora, se você quer fazer um leite que é facinho e barato, água quente, aveia em flocos grossos, deixa ali meia hora descansando, cobre essa aveia com água bem quente e deixa ali descansando. Transfere para o liquidificador e coloca mais 2 dedinhos de água quente para triturar. Tritura bastante, depois coa naquele voal ou em algum filtro bem fininho para você ter uma bebida vegetal tipo leite bem legal. Ele é bom, bonito e barato. Dá para fazer de castanha também, mas ele é bem mais caro e dá um pouquinho mais de trabalho. Tá. A Helena está perguntando, para quem tem hipotiroidismo, que tipo de suco detox você recomenda? Helena, nenhum. Você tem fígado e você tem rim. Você não precisa de suco detox, tá?
A gente precisa tirar da cabeça das pessoas que o nosso corpo não se autodesintoxica ou se destoxifica, como é o termo correto. Nós temos um fígado que faz esse filtro de nutriente também de metabólito, e nós temos um aparelho renal que é para colocar essas coisas que não servem mais para o nosso corpo para fora. Sim. Se você quer tomar um suco de vegetais porque você gosta, aí te indico bater o suco de salsão, porque salsão é sensacional para tudo. E aí, se você tomar um copinho de suco de salsão todos os dias, você tem mesmo uma melhora de pâncreas, melhora de fígado, melhora de todos os nossos órgãos, porque ele tem muitos compostos bioativos, anti-inflamatórios e antioxidantes. Aí vale a pena. Claro, legal. Andréia, quais chás você indica para digestão? Olha, para digestão a gente tem duas linhas aí de digestão. Se eu pensar em chá digestivo, pensando em estômago, aí eu vou te indicar alecrim, porque o alecrim é sensacional para digestão. E vou te indicar, além da erva doce, que é antiga, mas super eficaz, aí eu vou te indicar também espinheira santa, que é sensacional. Agora, se eu pensar em digestão de proteínas e gorduras, aí eu tenho que usar uma planta para fígado. E aí as melhores para fígado são dente de leão, um chá de dente de leão é bem bacana, e o chá de carqueja também é outro que não deve faltar na nossa casa. A gente tem que ter sempre carqueja amarga, seca, para fazer um chazinho no momento de descompostura alimentar. Legal, muito bom. Gente, tem 3 minutos, olha só. Amanhã eu tô aqui com o Bueno, a fonte e os raios. Querida, tua mensagem final. A minha mensagem final é a seguinte: festejar é muito mais importante do que comer. Comer é muito importante, mas preste atenção no quanto você está comprando de cada alimento para preparar. Não compre demais, porque se você comprar demais, você vai preparar demais e você vai comer mais do que compartilhar bons momentos nessa mesma intensidade. Lembre-se sempre que o Natal é uma época que deveria ser de partilha. Então, divida alimentos, divida bons momentos e, principalmente, compartilhe boas energias. Se você não está afim de ir lá encontrar o parente que você não quer falar com ele, dá um jeito e não vai. Melhor do que você ir como falciane e atrapalhar a energia do ambiente inteiro. Então, resguarde-se, porque melhor todo mundo com energia bacana do que qualquer entreveiro. Mas coma menos e divirta-se mais. Legal. Adorei, Vanderly. Gratidão, querida. Um Feliz Natal de Renascimento. Gratidão por tudo. E depois você volta no dia 27, se Deus quiser. 28, é uma quarta-feira. Tá bom? Sem dúvida. Aí sabe o que a gente pode falar? De drinks não alcoólicos. Ah, adorei. Já estou anotando aqui. Vai fechar o Instagram. Beijo, querida. Obrigada, Gratidão. beijo a Namastê, todos. família Paz.